Agora nós vamos aprender as referências. Quando se fala de referências, gente, nós temos que ter em mente que referências são os endereços, as referências a o que a gente quer fazer em referência ao cálculo. Ou seja, referência é o endereço da onde você quer pegar aquele valor para fazer um determinado cálculo. Nós temos referências relativas, nós temos referências absolutas, nós temos referências mistas e outras referências que nós vamos aprender. Nós temos que aprender as referências relativas, absolutas, mistas, tridimensionais e circulares, tá bom? Nós temos que aprender todas essas referências. Então vamos começar pela referência relativa. De acordo com a teoria, a referência relativa é aquela referência que muda quando você copia a fórmula para uma outra célula. Então, se a fórmula está fazendo uma referência relativa, quando você copia essa fórmula para outro lugar, a tendência é que essa célula mude, esse endereço, essa referência mude, porque é relativo. Vamos ver um exemplo aqui. O que é uma referência relativa, na verdade? Ó, isso aqui é uma referência relativa. A4, B3, C4, tudo isso aqui é referência relativa. A referência relativa, ela tem essa aparência. Já a referência absoluta, que é a referência que não muda, é a referência com o cifrão. Ou seja, nesse caso aqui, são referências absolutas. Então, gente, a primeira coisa, a aparência. Sempre que te falar de cifrão, é referência absoluta. Sempre que te falar de uma referência que não tem cifrão, é referência relativa. Relativa, absoluta. Agora, entrando na teoria referente a essas referências relativas e absolutas. A referência relativa, ela muda, e a referência absoluta, ela não muda. Muda como, professor? Quando copia uma fórmula que faz esse tipo de referência. Exemplo, vamos ver aqui. Olha lá. Se eu tenho uma fórmula A3 mais cifrão B2, aqui eu tenho uma fórmula que tem referência relativa e referência absoluta. Caso eu copie essa fórmula, vamos imaginar aqui, vamos fazer esse desenho mais bem feito aqui, né? Ó. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui é uma célula, coluna A, linha 1. Ó. Pronto. Vamos imaginar que o usuário copiou essa fórmula para a linha de baixo. Essa cópia pode ser feita de duas maneiras, copiando e colando, né? Ou pode ser também arrastando a alça de preenchimento, que é um quadradinho que fica quando a célula ativa está selecionada. Esse quadradinho, ao arrastar, esse quadradinho é chamado de alça de preenchimento. Quando esse quadradinho é arrastado sobre outras células, ele copia o conteúdo dessa célula para as demais. Então, tem o mesmo efeito do copiar e colar. Quando uma célula é copiada para outra, as referências relativas mudam e as referências absolutas não mudam. A3 vai mudar para A4, mais cifrão B, cifrão 2, que não vai mudar. Veja, a referência relativa muda, a absoluta não mudou. Esse é o conceito teórico que você tem que lembrar primeiramente. A referência relativa é a que muda, a referência absoluta é a que não muda. Perceba que quando eu copiei essa fórmula para baixo, a absoluta ficou igual, ó, e a relativa mudou. Ó. A3 virou A4. Professor, por que que o A3 virou A4? Porque, ó, quando eu copiei uma linha para baixo, essa linha mudou, ó, de 3 para 4, porque é relativa. Já a letra não mudou, por quê? Porque eu não saí da coluna. Só muda a letra, que é a coluna, quando eu copio para uma coluna do lado. Agora, quando eu copio para uma linha, só muda a linha. Então, vamos praticar um pouquinho mais isso, ó. Vamos lá. Agora a gente já sabe qual é a diferença entre relativa e absoluta. Ó. A4. Copiou uma linha para baixo, vira A5. Copiou mais uma linha para baixo,
vira A6. Tá vendo, ó? Muda. Copiei uma linha, mudou uma linha. Copiei duas linhas, mudaram duas linhas. Se eu copiar uma coluna para o lado, A vira B4. E se eu copiar mais uma coluna para o lado, ó, A4 vira C4. Tá vendo? Mudei coluna, mudou coluna. Mudei linha, mudou linha. Isso é uma referência relativa. Já a absoluta, quando tem o cifrão, não muda. Agora vamos ver na prática. Vamos lá. Para que existem referências relativas e absolutas na prática? Vamos ver isso no próprio Calc. Vamos lá. No próprio BR Office Calc eu vou mostrar isso para vocês. Olha lá. Então imagine que aqui eu tenho uma planilha, por exemplo, de produtos. Vamos digitar aqui, ó. Produtos. A, B, C e D. E aqui eu tenho, por exemplo, os valores de janeiro. Janeiro, fevereiro, e eu quero achar o total. Vamos lá. Quiserem colocar aí no BR Office Calc de vocês, fiquem à vontade. Ó, 10, 50, 49, 3. Mesma coisa que eu falo no presencial, a gente vê aqui também. Às vezes aqui até com mais detalhe, né? Porque o presencial, às vezes, você fica lá no fundão e não consegue ver com tanto detalhe quanto vocês estão vendo aqui, né? Olha aí, ó. Vou colocar igual, vou pegar esse valor aqui e vou somar com esse valor aqui. Logo, o resultado é 13. Usei referências relativas ou absolutas? Pela aparência, referência relativa. Então quer dizer que quando eu copiar essa referência para outras células, essa referência vai mudar. Exatamente para chegar a esse objetivo aqui, ó, gente. Olha lá, imagine se não fosse a referência relativa, ó. Eu arrasto a alça de preenchimento para achar os outros resultados, ó. Resultado do 10 mais 3, resultado do 50 mais o 4, resultado do 49 mais o 4, resultado do 3 mais o 8. Se não fosse a referência relativa, eu não ia fazer isso. Como é que eu fiz isso? Arrastei a alça de preenchimento para copiar o conteúdo das células para as demais. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó. Copiei, ó, Ctrl C, você não está vendo aí, mas ó, vou copiar com esse botão aqui, ó. Copiei, seleciono e mando colar, ó. Olha lá, deu na mesma. A alça de preenchimento copia o conteúdo. Olha como é que ficou, gente, ó. Referência relativa. Olha como é que ficou lá, ó. Ó. Botar todos aqui para você ver como é que ficou, ó. Quando eu copiei, uma linha para baixo, ó. 2 virou 3, virou 4, virou 5. 2 virou 3, virou 4, virou 5. Por que a letra não mudou? Porque eu não saí da coluna. Se eu sair daqui para a coluna do lado, aí a letra muda. Então isso é a referência relativa e por que ela existe? Se não fosse a referência relativa, qual o objetivo o Excel teria, né? Já precisou fazer um por um? Ave Maria, né? Agora, vamos ver um exemplo de referência absoluta? Vamos lá. Olha o exemplo de referência absoluta que eu separei aqui para vocês, para você entender logo o porquê que existem essas referências. Ó, imagine aqui que eu tenho aqui os funcionários. Vou botar aqui embaixo. Funcionários. A, B, C, D, E. E aqui o número de salário. Número de salário 10, 12, 14, 3, 5 e o de professor 2. Professor sofre, né? Olha lá. E o salário final, salário mínimo. Eu sei que o salário mínimo aumentou aí, mas não sei o valor exato. Não sei o valor exato ainda, mas vamos colocar aqui 678. Eu acho que é isso, eu não lembro. Mas se não for, não tem problema. O nosso objetivo aqui não é saber o salário, é saber como que a função absoluta, a referência absoluta tem utilidade dentro do Excel. Olha lá, gente, olha que interessante. Eu quero calcular o salário.
Então, vou pegar o igual, vou pegar esse valor e vou multiplicar por esse aqui. Uma conta matemática muito simples. Você quer saber o salário, você pega o número de salário e multiplica pelo salário mínimo. Olha lá. Então, o resultado é 6.780. Se eu pegar agora esse e copiar, copiei e vou colar nas demais células. Colei. Olha o que aconteceu. Não deu resultado. Se eu arrastar a alça de preenchimento, arrastar o quadradinho, a alça de preenchimento, veja, não deu resultado. Por que não deu resultado? Porque aqui a gente usou referência relativa. E a relativa a gente sabe que quando copiar ela vai mudar. Então olha o que aconteceu. B3 vezes D1, olha como que ficou na célula de baixo, ó. Olha lá, gente. B4, era B3 virou B4 e D1 virou D2. Olha o outro, ó. D1 virou D3. Olha o outro. D1 virou D4. Porque as referências são relativas. Então você tem que falar assim, calc, não é para mudar o D1, calc. O D1 não é para mudar, calc. O D1 tem que ficar fixo, tem que ficar absoluto. É aí que você chega aqui e coloca o cifrão. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Oxe. Vamos tirar isso aqui, essa janelinha chata. Pronto. Vamos lá. Você vai chegar aqui e vai colocar o cifrão e vai dar um Enter. Quando você arrastar, olha lá, agora ficou certinho, olha lá. D1, 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 tá vendo? O B5 foi mudando, ó. O D1 não, porque o D1 está absoluto, ó. D1 e D1. Então, esse é o objetivo de se ter uma referência fixa, porque vai ter alguns exemplos que você vai precisar fixar. Então, referência absoluta, nós vamos usar o cifrão para ficar fixo e não movimentar. Referência relativa, sem cifrão.